Buda, Jesus e Mahatma Gandhi tinham um alto grau de agressividade. Você concorda com essa frase? Talvez antes da gente pensar em concordar ou discordar, é a gente entender um pouco melhor qual o significado de agressividade. Agressividade, ela não necessariamente quer dizer agredir, atacar, não é um sinônimo necessariamente de violência. Muitas vezes a violência ela vem principalmente num contexto de dominação, né, de ir para cima, de ser o autor da violência, principalmente, né, não no ato de se defender, mas vem de um mau uso da agressividade, às vezes de uma agressividade reprimida ou muito mal direcionada. Então a agressividade ela é energia que impulsiona a vida. Ela é a energia que faz as coisas crescerem. Ela é a energia, principalmente, na verdade, a gente pode dividir em dois, né, o que seria a agressividade yin, a agressividade yang. Seria a agressividade que faz com que você defenda algo que é necessário, por exemplo, defender a sua vida, a sua casa, os seus filhos, ou algo que você acredite que realmente deve ser defendido. E a agressividade yang, né, a agressividade de ataque, que significa você ir em direção aos seus objetivos. A agressividade é a energia que tira você da cama de manhã, que faz você levantar, que te dá movimento, que te impulsiona, né? Que te faz ir atrás dos objetivos. Então, a agressividade em si, ela é essa energia que move, que protege e que avança na vida. Então, é uma energia assim, sem falar de homem ou mulher, né? Mas é uma energia de natureza masculina, né? Nesse sentido. Mas e o homem e a mulher eles têm isso. O homem mais, né? Por ter a testosterona tem mais essa questão da agressividade na sua natureza. Mas naturalmente ela tem nos dois. E, e essa questão que é super importante a gente não ter bloqueado em nossa vida. Às vezes, quando a gente vê a agressividade como uma coisa ruim, a gente deixa as nossas barreiras serem invadidas de forma muito fácil e, ao mesmo tempo, não tem o impulso, não tem a energia necessária para ultrapassar barreiras, para ter determinação necessária para chegar a um objetivo e continuar caminhando, apesar das dificuldades. Então, isso é agressividade. Agora, por que eu digo que Buda, Mahatma Gandhi e Jesus e provavelmente muitas outras figuras que são símbolos de paz e muitas vezes os seus ensinamentos estão atrelados a algo um pouco mais tranquilo, mais passivo, né? Aparentemente pelo menos. Porque que elas são figuras que têm uma agressividade muito desenvolvida. Se você observar as histórias, né, desses peguei esses três personagens aqui, essas três pessoas, personalidades. No caso do Siddhartha, por exemplo, para ele na história dele, né, ele era um príncipe, ele deixou o palácio e foi dedicar a vida dele, né, ele se tornou praticamente um mendigo, andarilho, dedicou a vida inteira dele, abandonando toda a riqueza, abandonando tudo que ele tinha para seguir um propósito de buscar a libertação do sofrimento para as pessoas. Então, isso em si é um movimento muito agressivo. É preciso uma energia muito grande para você se desfazer de todo aquele ninho de proteção ali para sair sem né, com a mão na frente e outra nas costas, né? Para buscar esse objetivo que ele tinha, né? Deixando tudo para trás. Em seguida, né, ele encontra 6 mestres que diziam que a prática, que o que ele estava buscando da libertação do sofrimento, estava em certas práticas que eram práticas ascéticas, praticamente torturas ao corpo, né? Dormir no frio, passar por dores, ficar muitas e muitas horas em pé, passar por muita fome, muitas meditações e trabalhos que exigiam muito do corpo. E ele passou 6 anos praticamente se torturando, elevando isso ao nível máximo que ele podia, né? Até o ponto de estar tão fraco que não conseguia andar, para chegar a esse objetivo. Então, mais uma vez,
denota essa energia, essa vontade, apesar de todas as dificuldades e do desconforto, do desprazer, ele continuar caminhando, continuar andando, como realmente um guerreiro, como um guerreiro altamente agressivo. Né? Em dado momento ele percebe que aquilo não ia levar ele para o objetivo dele, então ele muda o caminho, né? E continua tendo essa agressividade positiva muito bem desenvolvida, depois que ele tem que andar pela Índia inteira, só ensinando, falando aquilo que para ele era a verdade, né? E tentando ajudar as pessoas o máximo possível. Tendo muitas vezes que enfrentar em debates e outras situações pessoas que eram contra ele, né? Mas ele se mantinha firme no caminho. Mesma coisa a gente pode dizer de Jesus, né? Existe muito aquela questão de dar outra face, que às vezes a gente tem como acaba absorvendo isso como uma questão de ser passivo, como, né? Ou simplesmente ser um seguidor, só seguir. Mas se você observar a vida dele, como ele fazia as coisas, era necessário também, não só na situação extrema do final da vida dele, né? Da cruz, que é preciso uma coragem enorme para ele se entregar, né, para não seguir o caminho dele, continuar afirmando o que ele acreditava, sem se deixar esmorecer, né, sem se deixar ter medo daquele destino terrível que ele teve, né, tendo que ser torturado com chicote, depois carregar a cruz e ficar pendurado na cruz até a morte. Então ele mesmo sabendo disso tudo continuou firme, seguindo em frente. E mesmo nos outros momentos, né? Essa coisa de caminhar, de juntar os discípulos, de continuar ensinando e indo muitas vezes, né? Assim como o Siddhartha indo contra aqueles que tinham um sistema estabelecido, que era mais voltado para ganhar dinheiro e enfrentando eles em debates, em várias situações desagradáveis, nunca deixou isso fazê-lo esmorecer, né? Então por isso eu considero ele realmente também outro exemplo de uma grande agressividade. E Mahatma Gandhi é outro exemplo também que é bem interessante esse exemplo porque ele pregava exatamente a não violência, né? Uma das frases clássicas do período em que ele tentando restaurar, né, a autonomia da Índia, que estava sendo, né, praticamente, digamos assim, invadida pela cultura inglesa e tal. E ele liderou uma marcha enorme, né, chamando várias pessoas se juntaram àquela causa, né, pela questão do sal e dos impostos abusivos, daquela invasão, né, que aconteceu do Ocidente. E ele foi agressivo nesse sentido de manter o passo firme dele ali em frente, mesmo ao não reagir a uma violência. Então você vê que a agressividade não necessariamente tem a ver com violência. Porque ele e o grupo dele às vezes apanhavam pra caramba, né? Por estarem andando em lugar que não deveriam, por estarem fazendo algo que não deveriam, né? Óbvio que ele foi inteligente porque aquilo era visto pelo mundo, já estava numa época em que aquilo podia ser visualizado, e ele usou isso como uma espécie de arma, né, para poder alcançar o objetivo dele de libertar a Índia. E a determinação dele ao chegar e você pode me bater, você pode vir, mas eu não vou desviar do meu caminho, eu vou continuar, né? Ou seja, aquela de tomar e continuar andando, tomar e continuar andando, ou seja, é uma forma também muito intensa de agressividade, de determinação. Não importa o que você vai querer fazer, o que você vai tentar me intimidar, né? Eu vou manter aqui o meu caminho naquilo que eu acho correto. Então esse é o motivo pelo qual eu considero os três altamente agressivos. Na verdade, um nível altíssimo de uma agressividade perfeitamente bem desenvolvida e bem direcionada, né? Ao invés de ser uma agressividade voltada a ferir, a se tornar uma violência. Ok? Então fica aí a reflexão. Se concorda, discorda, põe lá nos comentários. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Falou, abração.